Pegamos a estrada em direção à zona da Mata Sul de Pernambuco. Nosso destino é o município de Jaqueira, a 125 quilômetros do Recife. O cenário é pintado de verde pelos canaviais. Algumas manchas mais escuras nos topos dos morros são fragmentos da Mata Atlântica. Passamos pela cidade que nasceu às margens do rio Pirangi. Jaqueira tem cerca de 12 mil habitantes. A base da economia é a agricultura. O morador mais ilustre é difícil de encontrar. Um passarinho muito raro e ameaçado de extinção. O limpa-folha do Nordeste. Mas o que nos traz até aqui é uma maravilha pouco conhecida. A primeira sensação de quem vê uma obra assim tão imponente, quase que escondida aqui no interior de Pernambuco, é de surpresa. Como e por que foram construir um prédio nessa dimensão aqui na Zona da Mata, quase 2 séculos atrás, quando o transporte era precário, as estradas inexistentes e as distâncias quase que intransponíveis? Este é o Educandário São Joaquim, uma relíquia do século XIX. Uma estrada de terra cercada pelos canaviais nos leva ao encontro com o passado. A construção é grandiosa, mas não escapou das marcas do tempo e do abandono. Olhando de perto, dá para ver os estragos. O telhado desabou em algumas partes. A madeira não resistiu aos cupins. Pequenas cicatrizes no endereço repleto de história. E quem nos conta como tudo começou é o pesquisador e historiador Ricardo Guerra, ex-aluno do Educandário e apaixonado pelo lugar. O prédio foi construído para ser uma fortaleza dos militares. Aqui funcionou a colônia militar Pimenteiras. Eram 4.336 hectares de terra que pertencia ao general Pimenta, né? A apelidado Pimenta. Por isso, essa denominação de Pimenteiras. Ela funcionou de 1830, mais precisamente quando ela foi implantada no dia 9 de novembro de 1830, até 1869, quando foi desativada e o prédio ficou abandonado. Nesse prédio aqui, o que é? Aqui eram os alojamentos dos soldados do imperador, né? De ambos os lados, lado leste e lado oeste. Quantos homens passaram por aqui? Cerca de 7.000 homens serviram a sua majestade o imperador Pedro I e depois ao seu filho Pedro II. O quartel foi construído por ordem do imperador Dom Pedro I. Foi utilizado muito ferro fundido, como no mercado de São José, no centro do Recife. O arquiteto foi o mesmo que projetou a Igreja da Penha. O frade capuchinho Francisco Maria de Vicência, que aparece neste retrato. Encontramos uma curiosidade do tempo em que não havia energia elétrica. Eram iluminados por achotes, né? Ou tochas, como que. As tochas ficavam aqui, né? Ficavam aí com... Esse cilindro aqui, de suporte. Com azeite de mamona, que era o combustível da época, né? Não existia petróleo praticamente, né? E eram iluminados todo aqui o pátio. Esse pátio, nós calculamos, cerca de 10.000 metros quadrados. Né? De ambos os lados. Os soldados do imperador ficava, era só a parte térrea, não existia a parte de primeiro e segundo andar. São 13.000 metros quadrados de área construída. 2 alas imensas serviam de alojamento para os militares. As guaritas eram cavalariças, o local destinado aos cavalos. O prédio tinha uma função estratégica para combater os guerrilheiros da chamada Guerra dos Cabanos, uma parte quase esquecida da história que se passou em terras pernambucanas. Era justamente problemas de índios, porque os índios haviam sido desalojados da aldeia de Escada para a aldeia do Riacho do Mato Frio, que fica a cerca de 15 quilômetros daqui, e o esbulho de terra desses índios, devido à terra ser muito fértil, os grandes latifundiários estavam querendo tomar essas terras. E então existia muito conflito entre índios e os moradores da região. E o imperador, ele sensível a isso, implantou essas 2 colônias. Só que nesse íntere há a Guerra dos Cabanos, de 1832, com a abdicação de Pedro I em 1831, e perdura essa guerra até 1836. Houve muita morte por aqui? A população da província de Pernambuco era estimada em 500.000 pessoas. 50.000 pessoas se viram envolvidas diretamente e indiretamente nessa guerra. E dessas 50.000 pessoas, 15.000 faleceram de ambos os lados, tanto do lado dos guerrilheiros quanto do lado do imperador. Eram brasileiros contra brasileiros? Contra brasileiros. Eram etnias de índios, de negros, escravos fugidos dos plantéis da fazenda,
e de moradores pobres, sem terra, né? Os poceiros, que faziam suas posses, plantavam seu roçado, numa propriedade do grande latifúndio, e sem mais nem menos, lá, o grande latifúndio lá tomava terra, não indenizava, e eles ficavam, coitados, revoltados. Isso é provado pela história, que houve falsificação de documentação, de esbulho de terra, e houve um grande boom de latifúndios, que hoje são as usinas de açúcar, né, que ficaram com todas essas terras dessa população de pobres, negros, escravos e índios. Os latifundiários, então, acabaram ficando com as terras. Eles foram os grandes ganhadores, os grandes dominadores. No prédio dos tempos de guerra, hoje funciona uma escola para 105 crianças da região. A maioria é da área rural. São filhos de agricultores, canavieiros, desempregados, que recebem um ensino de qualidade de graça. Aqui o ensino é o integral, né? Então aqui eles têm, de manhã tem os conteúdos programáticos, né? Eles seguem o planejamento, tudinho. E à tarde são as oficinas pedagógicas. Então à tarde eles têm trabalhos artesanais, tem educação física, tem informática, aula de informática, inglês, aula de inglês também. Então é bem diversificado à tarde. Então eles gostam, né? E nas escolas públicas, né, não tem muitas essas opções. Há quanto tempo você estuda aqui? 5 anos. E o que você acha dessa escola? Muito boa. O que você faz? Quais as atividades? Estudo informática, faço física, estudo inglês, artesanato, muita coisa. A escola é mantida pela Santa Casa de Misericórdia do Recife e por voluntários alemães. O dinheiro é contado. Por isso, o colégio mantém apenas 6 salas de aula do 1º ao 5º ano. Está no 5º ano, né? O ano que vem não tem mais. O que você está achando disso? Que é muito triste, né? Vocês queriam continuar por aqui. Que lembrança você vai levar desse lugar? Que eu aprendi muito, que ensina muitas aprendizagens e que eu vou levar boas notas daqui. Qual o seu sonho para esse lugar, né? Mais crianças já foram atendidas? Mais crianças, onde tivéssemos mais parceria, conseguíssemos mais parceiros, para que nós pudéssemos colocar até o 9º ano aqui e dar melhores condições, melhorar na parte, a parte de física da escola, que também precisa de muito melhoramento, e nós conseguíssemos mais parceiros para darmos esse apoio. Muitos pais procuram matricular os filhos aqui, mas não tem vaga, até por conta da questão de transporte escolar. E nós só temos um ônibus que vem pela manhã, trazendo as crianças, e às 7 horas da manhã, e às 16 horas eles retornam para levar as crianças para seus convívios familiares. As crianças fazem 3 refeições por dia e voltam para casa bem alimentadas. Faz parte da educação ajudar nas pequenas tarefas, como lavar os pratos. Uma rotina de colaboração. No final do século XIX, era bem diferente. Aqui funcionava um orfanato e as crianças tinham um outro perfil. Era proveniente, a grande maioria da capital pernambucana, vinha trazido para cá pelos frades da Ordem dos Capuchinhos, quando cá se instalaram e construíram esse colégio, aliás, uma colônia fonológica, ficou denominada Isabel, em 1873. E também foi reservada algumas matrículas para os filhos de ex-escravos, que eram chamados ingênuos, né? Após 1850, com a libertação da lei do ventre livre, e para também na nossa região, para os pobres órfãos. Naquela época, os alunos de mau comportamento eram punidos. Ainda resta uma lembrança assustadora. Esse aqui era o local do castigo, chamado de Cafua. Olha só o aperto aqui para entrar. A porta é pequena, a gente tem que se abaixar. Não dá para ficar em pé aqui. Vou para a parte mais alta aqui no centro, ó. A cabeça encosta no teto. E a criança ficava de castigo aqui pelo menos 24 horas. Dependendo da arte do castigo, poderia ficar 48 horas e até 5 dias. É um lugar muito abafado, a escuridão era total. Olha só quando eu desligo a nossa iluminação. As prisões e os castigos físicos eram comuns. Os padres, eles agiam dessa maneira porque existia até um regulamento. O próprio Liceu de Arte e Ofício do Recife,
existia um regulamento que era permitido apenas dar 6 palmatoadas em um aluno por dia. Quer dizer, esse regulamento estava estabelecido através de instruções normativas, e os quais, obviamente, aplicavam aqui também na colônia fonológica. Nos imensos dormitórios dos órfãos, restam poucas camas que não foram devoradas pelos cupins. Os espaços enormes, com piso de madeira, guardam histórias de assombração. O professor de ensino profissionalizante Heraldo Araújo, de 68 anos, passou a maior parte da vida entre esses corredores e tem lembranças de arrepiar. O sino tocava, o piano de vez em quando batia. Sozinho? Sozinho. Ninguém conseguia ver ninguém tocando piano? Aí eu corria, quando tomava conta do menino, corria para dentro, não tinha ninguém. Ninguém tinha. O senhor também ficava com medo? Às vezes ficava. As histórias de assombrações e do padre sem cabeça são contadas até hoje. Heraldo, como é que era o barulho que você escutava? Subia a escada, era assim, olha. Isso que horas, assim, da madrugada? 1h, 1h, 2h. Era assim, olha. Nas escadarias ali embaixo. Né? Muitas vezes você correu atrás para ver? Corria. Tem algum menino fugindo. Aí eu corria e não tinha ninguém. Tinha ninguém. É de arrepiar. Então tem assombração aqui. Tem assombração. Eu já estou comigo. E pensar que esse lugar cheio de histórias é apenas um dos 428 imóveis da Santa Casa de Misericórdia. No próximo bloco você vai conhecer a história, o patrimônio e a missão da Santa Casa de Misericórdia.